Há coisas que um homem inteligente simplesmente não precisa dizer. Não por medo, nem por orgulho, mas por sabedoria. Segundo os ensinamentos de Confúcio, a verdadeira grandeza não se anuncia. Ela se manifesta no modo de viver, na calma diante do conflito e na simplicidade das palavras. O sábio chinês dizia que o homem superior não busca ser reconhecido, mas compreender o mundo. Ele não tenta parecer virtuoso, apenas procura agir com retidão. É por isso que, nas palavras de Confúcio, o homem inteligente evita revelar certas coisas sobre si mesmo, não por esconder, mas por compreender que o valor real não depende de aprovação externa. Vivemos em uma época em que todos querem ser ouvidos, admirados e confirmados. As redes sociais se tornaram vitrines de virtude, inteligência e sucesso. Mas, paradoxalmente, quanto mais as pessoas tentam provar quem são, mais frágeis revelam suas próprias bases. Confúcio alertava: o homem que fala demais sobre si, pouco conhece sobre o silêncio da sabedoria. Na filosofia confuciana, o autocontrole e a modéstia são expressões da verdadeira inteligência. O homem que domina suas palavras domina também suas emoções e seu destino. Aquele que fala apenas o necessário mostra que aprendeu a ouvir, e quem sabe ouvir, aprende a ver. Nesta reflexão, exploraremos 4 coisas que, segundo os ensinamentos de Confúcio, um homem verdadeiramente inteligente nunca diz sobre si mesmo. Cada uma delas revela um aspecto profundo da mente sábia: o respeito próprio, o autoconhecimento, o domínio da vaidade e a serenidade diante do tempo. Ao longo desta jornada, compreenderemos que a inteligência para Confúcio não era uma questão de lógica, mas de harmonia interior. Não bastava conhecer as palavras corretas, era preciso viver em coerência com elas. O homem sábio, dizia ele, é aquele que se melhora em silêncio, sem buscar testemunhas. Imagine, por exemplo, um homem como o Sr. Augusto, 65 anos, aposentado, um homem simples, mas que carrega nos olhos a calma de quem não precisa provar nada. Ele já aprendeu que a sabedoria não está em vencer discussões, mas em escolher quais valem a pena. Enquanto muitos ao seu redor se apressam em mostrar conquistas, ele apenas observa, age com discrição e deixa que o tempo fale por ele. Este é o espírito do homem que aprendeu com a filosofia de Confúcio, aquele que fala menos sobre si e faz mais pelo próprio caminho. Prepare-se então para mergulhar nesses 4 ensinamentos. Eles não são regras, mas reflexões profundas, espelhos para a alma madura, que busca viver com dignidade, lucidez e força interior. Segundo os ensinamentos de Confúcio, o verdadeiro sábio não teme o que ignora, teme apenas deixar de aprender. Dizia-se que, para Confúcio, o conhecimento não era um troféu a ser exibido, mas um caminho a ser percorrido todos os dias. Quem afirma "eu sei tudo" fecha a porta da própria evolução. Quem reconhece que não sabe, abre 1000 portas para compreender mais. O homem que se declara dono da verdade torna-se prisioneiro da própria vaidade. E a vaidade, ensinava Confúcio, é o véu que cobre os olhos da sabedoria. Aquele que busca parecer sábio, deixa de ouvir. E quem deixa de ouvir, começa a repetir erros que já deveriam ter sido superados. Na maturidade, essa lição torna-se ainda mais valiosa. Muitos acreditam que a experiência é sinônimo de saber absoluto, mas Confúcio advertia que o tempo por si só não ensina nada. Ele apenas oferece oportunidades de aprender. Um homem pode viver 70 anos e continuar preso às mesmas certezas da juventude. Outro, porém, pode amadurecer em poucos anos, porque aprendeu a escutar, observar e corrigir-se. O sábio não fala para provar que sabe. Fala para ajudar o outro a compreender, e muitas vezes prefere o silêncio, porque sabe que a verdade não precisa de gritos, precisa apenas de clareza. Confúcio dizia que, quando o homem de virtude fala, suas palavras têm peso. Quando o homem tolo fala, o vento as leva. Por isso, o homem inteligente jamais se apressa em afirmar que domina algo por completo. Ele sabe que o mundo muda, as ideias evoluem, e a sabedoria é uma escada sem último degrau. Há uma história antiga que ilustra bem essa lição. Um jovem discípulo aproximou-se de Confúcio e perguntou: Mestre,
Quando poderei dizer que já aprendi tudo o que o Senhor ensina? Confúcio respondeu calmamente. No dia em que você compreender que não há mais nada a aprender, será o dia em que terá esquecido o essencial. Esse diálogo sintetiza a humildade intelectual. O verdadeiro sábio entende que o aprendizado não termina nem com o tempo, nem com o sucesso, nem com o reconhecimento. Ele continua estudando, observando, questionando. Não porque se sinta pequeno, mas porque sabe que o conhecimento é infinito. Pensemos, por exemplo, em alguém como Dona Helena, uma professora aposentada de 72 anos. Mesmo depois de décadas de sala de aula, ela ainda lê todos os dias, faz anotações e busca aprender coisas novas. Quando os mais jovens a chamam de sábia, ela sorri e responde: Eu apenas continuo aprendendo. Esse é o espírito que Confúcio admirava. A sabedoria silenciosa de quem reconhece que o saber não é um fim, mas uma prática diária. O homem inteligente não diz, eu sei tudo, porque ele entende que cada pessoa, mesmo a mais simples, pode lhe ensinar algo. Ele escuta o jardineiro, observa a criança, aprende com os erros dos outros e com os seus próprios. Essa humildade o mantém flexível, adaptável e em paz com a vida. Para Confúcio, o orgulho intelectual é o primeiro passo para a ruína interior. Aquele que acredita saber tudo se torna incapaz de mudar, e quem não muda envelhece dentro do próprio erro. Por isso, o sábio prefere perguntar a afirmar. Prefere entender do que discutir. Prefere aprender do que vencer debates. A verdadeira inteligência, dizia Confúcio, é uma forma de silêncio ativo. Observa, reflete e age com consciência. Não há necessidade de provar nada, porque o valor de um homem não está na quantidade de palavras, mas na profundidade de seus gestos. Assim, o homem inteligente cala onde o orgulhoso grita. Ele reflete onde o arrogante se apressa, e ao reconhecer sua ignorância, ele se torna cada vez mais sábio. Confúcio ensinava que o homem verdadeiramente sábio não se gaba do que sabe, mas se alegra com o que ainda pode aprender. Segundo os ensinamentos de Confúcio, a sabedoria verdadeira começa quando o homem aceita sua própria imperfeição. O mestre afirmava que errar e não corrigir o erro, isso sim, é o verdadeiro erro. Essas palavras, embora simples, carregam uma força profunda. O reconhecimento de que o crescimento humano depende da capacidade de admitir as próprias falhas. Aquele que diz eu nunca erro não revela perfeição, revela medo. Medo de perder prestígio, medo de parecer fraco, medo de confrontar a própria humanidade. Confúcio observava que o homem tolo tenta proteger sua imagem, enquanto o homem sábio protege sua consciência. O primeiro busca parecer impecável, o segundo busca ser verdadeiro. E entre parecer e ser, existe um abismo que só a humildade é capaz de atravessar. Na filosofia confuciana, a capacidade de reconhecer os próprios erros é um dos pilares da virtude. O mestre acreditava que não existe caráter sólido sem arrependimento sincero, nem evolução sem autoexame. Por isso, incentivava seus discípulos a revisarem suas ações todos os dias. Não para se culpar, mas para se ajustar. Em uma de suas passagens mais conhecidas, Confúcio disse: O homem superior examina-se a si mesmo 3 vezes ao dia. Era um lembrete de que o erro é inevitável, mas o descuido é opcional. Aquele que nega seus erros vive em um tipo de cegueira interior, e quem não enxerga suas falhas não pode corrigi-las. É como alguém que caminha com uma pedra no sapato, mas insiste em dizer que está tudo bem. Até que o próprio incômodo o faz parar. Confúcio ensinava que o sofrimento tem um propósito, despertar o homem para o que ele precisa mudar. Tomemos o exemplo de seu Alberto, um homem de 68 anos, que durante décadas acreditou ser incapaz de errar. Era chefe, pai, marido, sempre certo de que seu jeito era o melhor. Nunca pedia desculpas, nunca recuava, mesmo quando sabia, lá no fundo, que tinha sido injusto. Com o tempo, sua família começou a se afastar. Os filhos o ouviam com respeito, mas sem afeto. A esposa o acompanhava com silêncio, mas sem alegria. Até que um dia, sozinho na varanda, ele percebeu algo simples.
a razão que ele tanto defendia lhe custara o amor que mais precisava. Foi então que, pela primeira vez, olhou para dentro e disse: Eu errei. Aquelas duas palavras tão pequenas libertaram uma vida inteira de orgulho acumulado. A partir desse instante, seu Alberto começou a mudar, não para parecer melhor, mas para se reconciliar consigo mesmo. Essa é a força do arrependimento consciente que Confúcio valorizava. Arrepender-se não é humilhar-se, mas ajustar o rumo. É admitir que, mesmo com boa intenção, às vezes o caminho escolhido não foi o mais sábio. E reconhecer isso é o primeiro passo para crescer em dignidade. O homem inteligente sabe que o erro é inevitável, mas a cegueira diante dele é opcional. Por isso, quando falha, não se destrói com culpa, nem se esconde atrás de desculpas. Ele reflete, aprende, repara e segue. Transforma cada queda em uma lição silenciosa, e cada lição em uma base de serenidade. Confúcio dizia: o homem que comete um erro e o corrige mostra que é sábio. O que o comete e o repete mostra que é tolo. Na velhice, esse ensinamento se torna ainda mais importante. O tempo nos mostra o quanto é inútil insistir na máscara da perfeição. Quem tenta manter a imagem de alguém que nunca falha, envelhece pesado, preso a uma armadura de orgulho. Mas quem aceita suas falhas, envelhece leve, com o coração em paz. A humildade liberta, enquanto o orgulho aprisiona. Confúcio via a confissão do erro como um ato de sabedoria social também. Para ele, a harmonia entre as pessoas depende da sinceridade. Quando um homem admite uma falha, ele abre espaço para o diálogo. Quando insiste em ter razão, fecha a porta da compreensão. Um erro reconhecido pode unir. Um erro negado separa. É por isso que, segundo seus ensinamentos, o homem nobre não tem vergonha de admitir um equívoco, pois sabe que é assim que se cultiva o respeito verdadeiro. A vergonha deveria nascer não do erro, mas da teimosia em não corrigi-lo. E é nesse ponto que o homem inteligente se diferencia do vaidoso. O vaidoso tenta justificar o erro com palavras. O sábio o corrige com ações. Pensemos também em Dona Miriam, de 63 anos, que durante a juventude sempre foi rígida e exigente com os filhos. Anos depois, já com netos, percebeu o quanto havia sido dura e impaciente. Em vez de negar, ela começou a falar sobre isso abertamente. Eu me enganei. Eu confundi a firmeza com frieza. Hoje entendo o que poderia ter sido diferente. Seus filhos, ao ouvirem isso, choraram. Não de tristeza, mas de alívio. A confissão de uma mãe vale mais do que qualquer desculpa tardia. Porque quando um coração maduro admite o erro, ele ensina mais do que 1000 sermões. Segundo Confúcio, a verdadeira grandeza de um homem está na capacidade de se transformar. Não há sabedoria onde há rigidez, e não há paz onde há negação. Por isso, o homem inteligente nunca diz, eu nunca erro. Ele sabe que o erro é o instrumento da consciência, e que cada deslize é um convite para recomeçar melhor. Aquele que assume suas falhas se torna digno de confiança, porque não esconde suas sombras, mas as ilumina com verdade. Na prática, esse ensinamento se traduz em 3 atitudes. 1. Reconhecer. Observar-se sem medo e admitir quando algo foi feito de forma incorreta. 2. Reparar. Agir para corrigir o dano, ainda que pequeno, com sinceridade e prontidão. 3. Refletir. Compreender por que o erro ocorreu e como evitar repeti-lo. Essas 3 etapas constroem a sabedoria duradoura. Aquela que não vem dos livros, mas da experiência vivida com humildade. Para Confúcio, o erro é uma dádiva disfarçada. Ele revela o que ainda precisa ser lapidado. Quem o teme, permanece bruto. Quem o enfrenta, torna-se luminoso. E essa luz interior é a marca do verdadeiro sábio, aquele que cresce em silêncio, sem precisar provar nada a ninguém. Por isso, o homem inteligente nunca diz, eu nunca erro. Ele apenas vive atento, corrige-se com dignidade e avança com serenidade, porque sabe que a perfeição é inalcançável, mas a melhoria é uma escolha diária. Confúcio defendia que a sabedoria não consiste em jamais errar, mas em transformar cada erro em uma ponte para a virtude. Segundo os ensinamentos de Confúcio, a comparação é uma forma sutil de ignorância.
Ela nasce da insegurança, alimenta a vaidade e destrói a serenidade interior. Para Confúcio, o homem verdadeiramente sábio não busca ser melhor que os outros, mas ser melhor do que foi ontem. A sua medida não é o sucesso alheio, mas o próprio progresso silencioso. O mestre dizia que o homem nobre olha para dentro de si, enquanto o homem pequeno olha para fora. O primeiro busca corrigir seus defeitos, o segundo, encontrar defeitos nos outros. E é nessa diferença de foco que nasce a verdadeira distinção entre sabedoria e orgulho. Quando alguém diz, eu sou melhor que os outros, revela não grandeza, mas imaturidade. Porque quem precisa afirmar superioridade ainda depende da inferioridade dos outros para se sentir completo. O homem inteligente, ao contrário, compreende que cada pessoa está em um ponto distinto da caminhada e que julgar é desperdiçar energia que poderia ser usada para evoluir. Confúcio observava que o verdadeiro valor de um homem não está em vencer os outros, mas em vencer a si mesmo. Dizia, aquele que vence a si mesmo é o verdadeiro herói. Superar o orgulho, dominar os impulsos, manter a humildade mesmo diante do sucesso, essa é a vitória que o tempo respeita. Pensemos em Sr. Renato, um empresário aposentado de 70 anos. Durante boa parte da vida, comparava-se com todos, irmãos, colegas, vizinhos, até amigos de infância. Cada conquista dos outros parecia uma provocação, um lembrete incômodo de que ele precisava ser o melhor. Trabalhou sem descanso, acumulou bens, mas nunca sentiu paz. Foi apenas após um problema de saúde que começou a refletir sobre a própria vida. Percebeu que, enquanto competia com os outros, havia esquecido de cuidar de si. Então, começou a mudar. Buscou simplicidade, aprendeu a ouvir e passou a medir o sucesso pelo que sentia, não pelo que possuía. Um dia, confidenciou a um amigo. Demorei muito para entender que o melhor de mim não precisava ser maior que ninguém. Esse é o ponto central do ensinamento confuciano. A verdadeira superioridade é silenciosa, interior e modesta. O sábio não precisa provar nada, porque já encontrou um equilíbrio entre suas forças e suas limitações. E quem encontra esse equilíbrio deixa de se comparar. A comparação é um dos venenos da mente moderna. Ela cria ansiedade, inveja e afastamento. As redes sociais, por exemplo, alimentam essa ilusão diariamente. Todos tentam parecer melhores, mais felizes, mais realizados. Mas Confúcio advertia: a inveja é a admiração sem sabedoria. Enquanto o tolo se ocupa do brilho dos outros, o sábio cultiva sua própria luz. O homem inteligente compreende que cada ser humano é único. Ele sabe que a natureza não repete talentos e que comparar-se é desrespeitar a própria essência. Quando observa alguém que está à frente, ele se inspira, não se diminui. Quando vê alguém que ficou para trás, ele estende a mão, não o despreza. Porque entende que o verdadeiro mérito não está em ser melhor, mas em ajudar o outro a se tornar melhor também. Na prática, isso se manifesta em pequenas atitudes. Escutar antes de julgar, reconhecer o valor dos outros sem sentir ameaça, aprender com quem sabe mais e ensinar a quem sabe menos, ser firme sem ser arrogante, ser confiante sem ser prepotente. Confúcio acreditava que a harmonia social nasce desse equilíbrio entre humildade e respeito. O homem que se julga superior rompe o tecido da convivência, porque transforma o diálogo em competição. Mas o homem que se reconhece parte do todo constrói pontes, porque compreende que a vida é uma troca contínua de aprendizados. Há também uma história simbólica dos tempos antigos. Certa vez, um discípulo perguntou a Confúcio: Mestre, o senhor se considera melhor que os outros sábios de sua época? Confúcio respondeu: Não. Cada homem que encontro me ensina algo. Com o virtuoso, aprendo o que devo seguir. Com o tolo, aprendo o que devo evitar. Essa resposta resume toda uma filosofia de vida. Não há superioridade onde há aprendizado constante. O homem que realmente entende isso abandona a necessidade de se comparar, porque sabe que o valor de cada um é incomparável. O homem inteligente prefere crescer em silêncio, observando. Ele sabe que a humildade o torna invencível,
porque ninguém consegue atingir quem não disputa nada. E sabe também que o orgulho o tornaria frágil, porque quem precisa provar grandeza vive em eterna insegurança. Na maturidade, essa lição é essencial. Com o passar dos anos, torna-se mais sábio aquele que compreende que o tempo não mede quem venceu mais, mas quem aprendeu a viver melhor. A comparação perde o sentido quando o propósito é a serenidade. Por isso, Confúcio dizia que o homem superior se envergonha de suas palavras excederem suas ações. Ele age, constrói, ajuda e deixa que o mundo perceba sozinho. Assim, o homem inteligente nunca diz "eu sou melhor que os outros", porque sabe que o valor não se declara, se demonstra. O respeito verdadeiro nasce do exemplo e não da afirmação. A voz do sábio é discreta, mas sua presença é firme. Ele inspira sem competir, ensina sem humilhar e cresce sem precisar ser visto. Confúcio ensinava que quem se eleva diminuindo os outros cairá sozinho, mas quem se aprimora em silêncio será lembrado pelo que construiu. Segundo os ensinamentos de Confúcio, o homem verdadeiramente sábio compreende que a vida é tecida pela interdependência. Nenhum ser humano foi criado para viver isolado. A ideia de que a força está em não precisar de ninguém é uma armadilha do orgulho. Uma forma sutil de fraqueza disfarçada de autossuficiência. Confúcio ensinava que o homem virtuoso cultiva a independência, sem perder a humildade. Ele busca caminhar com seus próprios pés, mas reconhece o valor das mãos que o ajudam na jornada. A independência, para o sábio, não é o rompimento dos laços humanos, e sim a liberdade interior de escolher relacionamentos baseados no respeito, e não na dependência emocional. O homem que diz "eu nunca preciso de ninguém" está, na verdade, negando a própria natureza humana. Todos precisamos uns dos outros, não por fraqueza, mas porque a sabedoria é fruto do convívio, da troca e da escuta. Confúcio dizia que 3 pessoas caminhando juntas são suficientes para me ensinar algo. Escolho as virtudes de uma para imitá-las e os defeitos de outra para evitá-los. Essa frase revela a essência de sua visão. O outro é sempre um espelho do qual podemos aprender. A solidão orgulhosa é uma prisão disfarçada de liberdade. O homem que rejeita o apoio dos outros perde a oportunidade de crescer por meio do diálogo e da colaboração. Na velhice, essa lição se torna ainda mais valiosa. Ninguém envelhece bem se tenta enfrentar a vida sozinho. O isolamento endurece o coração e esvazia o espírito. A sabedoria, ao contrário, floresce quando existe partilha. Pensemos em Dona Amélia, 74 anos, que viveu grande parte da vida dizendo que não precisava de ninguém. Orgulhosa, cuidou da casa, criou os filhos e enfrentou dificuldades sem pedir ajuda. Com o tempo, o corpo já não respondia com a mesma força e o silêncio começou a pesar. Um dia, ao aceitar o convite de uma vizinha para tomar café, sentiu algo que havia esquecido: o calor humano. Descobriu que não era a independência que a fazia forte, mas a capacidade de se abrir para o outro com humildade. Desde então, passou a cultivar amizades e encontrou na convivência a serenidade que o isolamento nunca lhe deu. Confúcio defendia que o homem sábio não teme pedir ajuda, porque entende que a humildade é parte da grandeza. O orgulho de não precisar de ninguém é o primeiro passo para a solidão do espírito. E a solidão do espírito é o terreno fértil da amargura. Por isso ele dizia que aquele que caminha sozinho pode ir rápido, mas aquele que caminha acompanhado vai mais longe. O homem inteligente não confunde autonomia com isolamento. Ele se sustenta emocionalmente, mas valoriza os vínculos sinceros. Sabe que a vida é um círculo de trocas. Hoje ele ajuda, amanhã é ajudado. Não vê vergonha em precisar de apoio, porque entende que todos, em algum momento, precisam ser sustentados, seja por uma palavra, um conselho, um gesto ou um abraço. Para Confúcio, a verdadeira força nasce da harmonia entre o eu e o outro. O homem que reconhece sua humanidade é capaz de construir relacionamentos mais equilibrados, porque não busca dominar nem se submeter, apenas cooperar. Ele compreende que a independência emocional não é fechar-se para o mundo, mas escolher com sabedoria quem merece estar próximo.
Em uma de suas lições, Confúcio alertava que aquele que se basta a si mesmo empobrece o coração. O homem inteligente entende que a vida é um aprendizado coletivo. Mesmo o mais sábio precisa do olhar do outro para se enxergar melhor. Por isso, aceita a ajuda com gratidão e oferece apoio com generosidade. Há também a história de Liang, um velho camponês que insistia em fazer tudo sozinho, mesmo quando suas mãos já tremiam. Certa tarde, ao tentar consertar uma cerca, caiu e machucou o joelho. Um jovem vizinho correu para ajudá-lo, mas ele recusou. Não preciso de ninguém. Dias depois, o mesmo jovem voltou sem nada dizer e apenas consertou a cerca enquanto o velho descansava. Quando Liang viu o trabalho feito, chorou e disse: Eu achava que aceitar ajuda me tornava fraco, mas agora entendo que me faz humano. Esse é o ponto que Confúcio queria ensinar. A sabedoria não é viver sem os outros, mas saber relacionar-se sem perder a própria essência. A dependência cega enfraquece, o isolamento orgulhoso endurece, mas a interdependência consciente fortalece. O homem inteligente reconhece o valor da comunidade, da família, dos amigos, dos vizinhos. Ele entende que cada relação é um exercício de virtude, paciência, compaixão, empatia. Ao servir e ser servido, ele se aprimora. Ao ouvir e ser ouvido, ele cresce. E ao dar e receber com equilíbrio, ele alcança a serenidade interior que nenhum isolamento é capaz de oferecer. Na maturidade, compreender isso é fundamental. O tempo nos mostra que a vida é um ciclo de mãos que se estendem. Quem rejeita o toque humano termina cercado de paredes, não de pessoas. Mas quem aceita o valor da convivência envelhece cercado de histórias, risos e afeto. E isso é riqueza verdadeira. Assim, o homem inteligente nunca diz: eu nunca preciso de ninguém. Ele diz, com serenidade: eu caminho por mim, mas com gratidão aos que me acompanham. Ele entende que a humildade de aceitar ajuda é uma forma elevada de sabedoria. E que reconhecer a importância dos outros não o torna pequeno, o torna inteiro. Confúcio ensinava que aquele que aprende a caminhar com os outros descobre que a força da vida não está em ser invulnerável, mas em ser verdadeiro. Segundo os ensinamentos de Confúcio, o homem verdadeiramente sábio é aquele que domina a si mesmo antes de tentar dominar o mundo. Ele não precisa anunciar o que é, porque vive de modo coerente com o que acredita. E é justamente essa coerência entre pensamento, palavra e ação que o torna admirável sem precisar de aplausos. Ao longo desta reflexão, vimos que o homem inteligente evita 4 armadilhas verbais que revelam orgulho, medo e imaturidade espiritual. Não diz que sabe tudo, porque reconhece o valor de continuar aprendendo. Não diz que nunca erra, porque entende que a falha é parte da sabedoria. Não diz que é melhor que os outros, porque prefere superar a si mesmo. E não diz que nunca precisa de ninguém, porque sabe que a vida é feita de mãos estendidas. Essas 4 posturas formam um círculo de virtude que sustenta a mente madura. Quem fala menos de si, ouve mais. Quem se permite errar, aprende mais. Quem não compete, vive em paz, e quem aceita ajuda, caminha mais longe. Confúcio acreditava que o homem superior é aquele que vive com modéstia no falar e grandeza no agir. Ele dizia: o homem nobre é modesto em suas palavras, mas excede em suas ações. Essa frase resume o espírito de toda a sua filosofia. A sabedoria não está em parecer sábio, mas em agir com integridade. O mundo moderno, no entanto, insiste em inverter essa ordem. Vivemos tempos em que as pessoas falam de si mesmas o tempo todo, proclamam virtudes, expõem conquistas, transformam cada gesto em espetáculo. Mas quanto mais alguém precisa dizer quem é, menos certeza tem do próprio valor. O homem sábio, ao contrário, não precisa convencer ninguém. Sua presença fala por ele. Imagine o exemplo de seu Osvaldo, 73 anos, viúvo, jardineiro há décadas. Nunca estudou filosofia formalmente, mas vive cada dia como se fosse um discípulo silencioso da sabedoria. Nunca se gaba do que faz. Nunca culpa o passado. Nunca tenta parecer melhor do que ninguém. Quando perguntam como mantém tanta serenidade, ele responde: aprendi a falar só o necessário e a ouvir o que o tempo quer me ensinar.
Essa é a essência do ensinamento de Confúcio, aplicada à vida comum. Sabedoria é tranquilidade, em meio ao barulho do mundo. Ao envelhecer, o homem inteligente aprende que a paz não está em vencer, mas em compreender. Ele descobre que não precisa provar nada, apenas viver com propósito. E que o verdadeiro triunfo é conservar a dignidade mesmo quando ninguém observa. Por isso, Confúcio dizia que a virtude do homem é como o vento, a dos outros como a relva. Quando o vento sopra, a relva se inclina. Ou seja, o exemplo silencioso do sábio move mais do que 1000 palavras. O caminho da sabedoria é o caminho da simplicidade. E a simplicidade é fruto de quem já compreendeu o que realmente importa. O homem que aprendeu com seus erros, que respeita os outros, que valoriza a ajuda e que continua aprendendo até o último dia, esse homem já encontrou a verdadeira liberdade. Porque para Confúcio, a liberdade não era fazer tudo o que se quer, mas ter domínio sobre si mesmo. Assim, se há uma lição final neste episódio, é esta. O homem inteligente mede sua grandeza pela profundidade do seu silêncio e pela pureza das suas intenções. Ele não diz, demonstra, não impõe, inspira, não compete, compreende. E quando chega à maturidade da alma, ele finalmente entende o sentido das antigas palavras. O sábio não busca ser admirado, busca ser útil. O homem de virtude não se exibe, floresce. Confúcio ensinava que a disciplina constrói a liberdade que o tempo não rouba. E que o verdadeiro sábio, mesmo no silêncio, deixa marcas que o mundo inteiro pode sentir, não porque falou alto, mas porque viveu com verdade. Segundo os ensinamentos de Confúcio, quem cuida de si não depende da piedade do mundo. A velhice não enfraquece o sábio, apenas revela o que ele construiu,